8h13, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e voltamos então com a resposta aqui da pergunta do Arnaldo Fernando Aguiar. Vamos lá. Aqui, vamos relembrar aqui a pergunta também, né, para quem chegou agora. Antes, deixa eu só fazer alguns registros aqui do pessoal que está acompanhando a gente. Renato Carvalho de Oliveira falando sobre a questão dos próprios deputados decidirem sobre a soltura dos presos. A gente falou isso lá no primeiro bloco, colocando que isso é um absurdo. Dando bom dia a todos, bom dia também para você, Renato, acompanhando a gente. O nosso ouvinte assíduo, Maurício Furel Batista, também desejando bom dia a todos, perguntando sobre a mobilização dos políticos e da sociedade, só lembrando que o Desperta Rio, que teria um protesto amanhã, adiou para o dia 1º de novembro essa mobilização aí contra a partilha dos royalties. O Marcelino Souza, concordando aqui com o que o Fernando estava colocando, que é extremamente necessário o investimento na formação técnica em inglês, criando assim uma empregabilidade maior para a população. E também aqui a Sandra Maria Teixeira, lembrando que o Nildo Cardoso foi entrevistado ontem aqui pelo Cláudio Nogueira e falou aí sobre projetos na área de agricultura. Tem o CEASCAN, né, que é o novo CEASA também, que está aí para ser desengavetado. A gente estava falando no bloco anterior, Fernando, e ficou para esse bloco, sobre a questão das vocações de campos, além da questão do petróleo, quebrando essas barreiras de monoculturas, né? Porque foi a cultura da cana, depois foi a cultura do petróleo, embora seja um investimento que, como eu falei, foi mais direcionado ao governo, o governo que administrava isso. Quais são as alternativas de campos para além dos royalties, como o próprio governo defende a bandeira do prefeito, né? Campos para além dos royalties. Quais seriam essas alternativas para campos? Sim, você estava falando, Arnaldo, sobre o turismo. Nós também temos uma região turística muito bonita, ainda pouco explorada, com pouca estrutura, mas o Imbé é tão bonito quanto o Sana, como você mencionou no bloco anterior. É lindo, um lugar maravilhoso, que é super atrativo, as pessoas que vão lá ficam impressionadas com a beleza. Então nós temos também praia, né? Embora menor, a quantidade, a área menor, mas temos praia também. E eu acho que o turismo também é uma vocação para essa região, inclusive aproveitando a rede hoteleira de fim de semana, porque a rede hoteleira durante a semana ela fica muito mais cheia e no fim de semana vazia. Aí a gente pode também usar nesse intervalo. Fica até mais barato, né? Exatamente. Que nem Brasília. No final de semana, sexta, sábado, domingo, você arranja hotel baratíssimo. Exatamente. E como vocação também da nossa região, eu vejo para esse momento próximo a questão do gás como matriz energética, como matéria-prima, e aí a gente pode pensar, como eu falei no bloco anterior, na questão siderúrgica, como também um polo gás químico, ou seja, empresas cujo gás é a matéria-prima principal, como indústria de vidro, como indústria cerâmica. E também a nossa região, eu gosto de falar muito também das nossas vocações naturais, o que nós já temos na região. Não é verdade que Campos não tem indústria. As pessoas às vezes se esquecem das indústrias que nós temos. É só olhar ali na beira do rio, tem a Corbe, uma indústria multinacional produzindo ácido lático para o mundo inteiro, né? Nós temos a indústria metal-mecânica aqui muito boa, não sei se vocês sabem, mas aqueles caminhões do SES e do Senai que faz a formação em loco, né? Os caminhões de ensino, são todos produzidos aqui em Campos, né? Então nós temos aqui uma indústria de móveis escolares importante na região, baseada aqui, com uma produção altíssima. Você imagina que aqui Campos tem a capacidade de produzir 3.000 conjuntos escolares por dia? Isso é uma quantidade muito significativa. Hoje a indústria está em baixa, evidentemente, como toda essa queda que veio nesses últimos anos. Mas nós temos capacidade instalada aqui, tem uma indústria também gráfica boa, a Folha da Manhã é um dos exemplos. Enfim, temos indústria na região que às vezes a gente não fala, mas essas vocações podem, indústria cerâmica, essas vocações podem ser realinhadas e ter uma oportunidade melhor, sempre colocando tecnologia e boa formação de mão de obra. Agora, a gente fala muito da era do petróleo, que não houve investimento em diversificação. O Fundecan, criado lá em 2012, foi em 2002 para 2003, foi um passo importante, né, de você diversificar, de pegar o recurso que seria só para petróleo e diversificar para outras indústrias.
No entanto, não deu muito certo, né? Porque a gente tem escândalos de corrupção sendo investigados. Corrupção não, escândalos de dívidas muito altas sendo investigados por uma CPI, e não houve uma diversificação da indústria. Muitas indústrias começaram, chegaram, pegaram empréstimo e nem concluíram as obras de instalação aqui. Como que a Firjan avaliou esse cenário, essa possibilidade de diversificar tanto a indústria? De indústria de macarrão, indústria de flexíveis, indústrias de ramos diferentes, e que acabou não dando em nada. E isso não deixa um cenário ruim para a cidade, sobretudo na tentativa de prospectar novos investidores? A questão da utilização, eu não vou entrar porque eu não sei exatamente como foi feito, né? Mas a diversificação é sempre positiva. A diversificação da indústria é sempre positiva. A indústria, ela gera riqueza. A indústria é o motor do país. Então, a gente tendo indústria, a gente tem riqueza. É claro que alguns projetos não deram certo, outros por um motivo ou outro, mas a diversificação é sempre positiva. A gente vê isso com bons olhos. Mas o fato de não se concluir... isso é ruim, é claro. E isso acaba influenciando na prospecção, novos investidores que começam ou não? Não acredito, porque o que vai fazer o investidor vir não é balançar a cenoura assim para ele morder, desculpa a imagem. Ele vai ter que ver... A indústria de uma siderúrgica, por exemplo, ela só vai vir se o gás tiver preço competitivo. Não adianta, se ele tiver logística, como no caso está do lado do porto, para poder exportar. Ele não vem pelos bons olhos, ou porque alguém chamou, né? Tem que ter algum atrativo, evidente. Né? Não pode só ter um ambiente de negócios ruim, hostil. Mas se o ambiente for bom e tiver condições, as empresas vêm sim. E a questão da carga tributária no estado do Rio de Janeiro? Porque, por exemplo, a gente está na divisa com o Espírito Santo, que pode oferecer impostos muito mais baratos. Isso influencia muito aqui na nossa região? Com certeza. A cada erro do estado do Rio, São Paulo e Minas, os municípios vizinhos, colocam um acerto e atrasam indústrias para lá. Isso nós temos falado diariamente. Chegamos até a ser chato. Quanto tempo, né? Chegamos até a ser chato nisso. A gente não pode tornar o estado do Rio tudo mais caro, que é o ICM mais caro, o combustível segundo mais caro, a energia mais cara. Nós não podemos ter isso. Porque senão nós não vamos ter competitividade, e não só com os nossos pares aqui ao lado, como também do mundo, porque na verdade uma indústria ela compete com o mundo. Né? Então a gente tem que ter condições você não acha, Fernando, de competir que aqui. O Rio de Janeiro acreditou demais no cacife do turismo e porque é um absurdo, coisas que são muito mais caras no Rio de Janeiro, que inviabilizam uma série de investimentos. A gente tem que parar de explorar o turista, para explorar o turismo. Turismo, exatamente. O sujeito chega, desembarca do navio, tem uma multidão querendo tirar o dinheiro dele. Isso é um negócio horroroso, né? Enfim, a gente precisa ter isso. Eu acho que o Rio está tendo um novo olhar para isso. Teve agora uma feira de turismo, né? Do estado lá, e enfim, São João da Barra foi, né, levando as potencialidades, também um outro município belíssimo, que tem praias lindas e tal, a gente tem... História, né? História, exatamente, história. E a gente tem aqui no estado realmente tá começando a ter um novo olhar para o turismo. Eu acho que esse é um setor que muita gente ganha e emprega muita gente, então é muito positivo. Agora, você é presidente da Firjan no Norte Fluminense, que é o interiorzão do estado, porque a região metropolitana quase que abraça, são 20 e tantos municípios, enfim. Essa diferenciação do Rio, eu estava até conversando isso com a Patrícia lá, quando a gente estava na segunda-feira lá na Firjan. O Rio de Janeiro foi capital federal e ficou meio com um ranço de capital federal. Tudo é voltado para a capital. Se pegar nossas entrevistas de 2018 com o Whitson, com o Eduardo Paes, com todos os candidatos da época, vamos pegar só os dois do segundo turno aqui, todos eles tinham essa pergunta. O governador vai ser o governador ou vai ser o segundo prefeito da capital? Porque parece muito que fica ali. Até a agenda do governador normalmente é de evento só ali mesmo na capital. E isso não é do Whitson, isso vem de muitos anos. Falta o Estado olhar para o interior, ampliar o investimento para o interior, para tentar fortalecer o interior e fazer com isso um Estado mais forte? Falta. Não há Estado forte com o interior fraco. Não existe. Exemplo de São Paulo. Exemplo de São Paulo. E eu me lembro, já que você citou os políticos, eu me lembro na campanha de Sérgio Cabral, ele falava, candidato a governador, ele se referia à população como os cariocas. Olha só, nós somos fluminenses. Né? Então, mas ele fazia na campanha política dele, ele falava assim, os cariocas vão voltar a sorrir. Ele era candidato ao governo do Estado. Então, isso acontece, realmente,
os governadores que parece que se confundem com o prefeito do Rio, do Grande Rio, e esse olhar para o interior é preciso que seja feito, porque no interior, por exemplo, tem o maior projeto de desenvolvimento do estado hoje, que é o Porto do Açu. É aqui no interior. Eles começam a perceber isso, alguns. Mas não é raro eu chegar na Firjan, no Rio, e alguém perguntar, e aí, o porto está funcionando? Entendeu? Então, aí eu tenho que mandar o vídeo para ele fazer, né? Essa constatação existe, né? Então, esse é um olhar que os políticos normalmente não têm para o interior, que precisam ter, e também um olhar, que a gente já falando de olhar, para a agricultura. Para os políticos, normalmente do governo do Estado, o Estado não é produtor de nada. Não temos agricultura, não somos importantes nisso. Aí, como o Marco Antônio falou, focou-se no turismo, né? Vamos ficar aqui pelo turismo, a gente temos praias e samba, vamos ficar por aqui. Mas a gente tem muitas outras vocações, uma vocação industrial importante. Nós temos indústrias boas no Estado. Só um exemplo agora, está tendo conflitos no Equador, no Chile, né? Tem uma indústria de armas não letais no Rio que está vendendo tudo para lá. Quer dizer, a desgraça de um, né? A alegria de outro, infelizmente. Mas perto de cemitério, o cara fatura vendendo lenço, né? Exatamente. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mas o que é fato é que a nossa indústria está vendendo, está exportando. Então, nós temos uma indústria importante, sim, e ela caiu um pouco, é evidente, porque nós perdemos, né, nessa última crise, mas a gente tem que ter esse olhar para a indústria e principalmente para o interior. E você fala, quando você falou do interior, da capacitação, me veio logo à cabeça a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. É impressionante. Cidade que maior índice de moradores fluentes em inglês. Maior índice do Brasil, a cidade de São Carlos. Cidade pequena, não tem na superpopulação, não tem nada disso, mas tem universidade para tudo quanto é lado, tecnologia para tudo quanto é lado, o nível salarial em São Carlos é altíssimo. Você vê uma cidade interior a 250 quilômetros da capital. É isso aí. É mais ou menos a distância de Campos. Agora, Campos também, falando dessa questão universitária que o Marco rolou aí, Campos é um polo universitário, né, Fernando? Você tem a IF, Instituto Federal Fluminense, o ENF, que é um orgulho para toda a população, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tem o campus da UF, o a Rural, o FRJ. São vários polos. Como que isso se integra à indústria? Há uma confluência, sobretudo no campo tecnológico? A Firjan acompanha os desenvolvimentos. Nós temos a Tech Campus, por exemplo, uma incubadora de ideias. A Firjan acompanha o desenvolvimento desses projetos tecnológicos de campus? Sim, a Firjan participa, inclusive, da Tech Campus. Realmente, esse potencial nosso universitário, ele é explorado, sim, mas precisa avançar. Todos aqui devem saber do início da Petrobras, praticamente foi formada pela Escola Técnica Federal, né, na época, o Cefet. Uhum. Né? Então, alunos não chegavam nem ao final do curso e já iam para a Petrobras, eram pegos aqui em grandes quantidades. Né? Hoje, a Petrobras, que o que tem de melhor são os seus funcionários, a grande maioria dessa nossa região estudou no IFE. Então, o IFE contribuiu, sim, e as outras universidades têm contribuído para esses empregos de melhor qualidade e tal. Mas eu acho que ainda a gente precisa descobrir uma outra vocação, e eu acho que ela já está sendo descoberta. Existe um grupo de desenvolvedores de aplicativos, todo mundo sabe aqui que a digitalização está na ordem do dia, tudo que puder ser feito em software vai ser feito, o software é mais importante que o hardware, e é onde está a inteligência, e existe um grupo muito bacana, inclusive ganhou o Hack in Rio, né, no último fim de semana, já pela segunda vez, né, no ano passado também foram vencedores campos, e esse grupo é um grupo importante, que está nascendo, está começando a se formar, está começando a ganhar densidade, e pode ser também aí uma nova vocação da nossa região. Inclusive, a gente tem matéria aí na página 3 de hoje sobre esse grupo que ganhou essa questão tecnológica. Mas voltando à questão lá voltar algumas coisas que a gente conversou lá no Rio, a gente estava falando que criação de parque tecnológico. Toda cidade tem um parque tecnológico. É esse o caminho? Não fica muito conflitante num estado tão pequeno quanto o nosso, tantos parques tecnológicos? Eu tenho uma posição sobre parque tecnológico, talvez até um pouco mais dura. O parque tecnológico só funciona se tiver empresa. Não adianta ter só a universidade. Se não tiver empresa puxando, não tem
parque tecnológico. Vai ficar só rodando, um correndo atrás do outro. Não adianta se não tiver empresa que financia a pesquisa e pesquisador que faça a pesquisa. Tem que ter as duas coisas, não adianta ter uma só. Então a Firjan participa desde a primeira hora do Parque Tecnológico. Nós acreditamos no Parque Tecnológico, acho que temos potencial, mas ainda não alavancou porque a gente não conseguiu fazer essa conexão, porque não é simples, não é fácil, e a gente sempre fala universidade e empresa, mas não é uma conexão muito simples. O tempo das empresas é um, da universidade é outro. É preciso fazer essa conexão de uma maneira mais sólida. Não conseguimos, mas o Parque Tecnológico é muito positivo, sim. Vamos voltar um pouquinho então para aquela questão de energia, a gente já está caminhando para o final, né, Marco? Claro, A gente está falando aqui... Eu só queria no final colocar um pouquinho também sobre o lado cultural, a parte do SESI. Sim, lembrar, importante. É importante isso. Sobre essa questão de energia, a gente está discutindo aqui energias fósseis, no caso de gás, petróleo, e que a região é forte, e você trouxe a energia mais... que seria uma energia limpa, energia solar. Né, Limpa não existe, né? Porque aquelas coisas foram fabricadas com produtos minerados. Então a gente tem que também com essa coisa. Limpo não tem nada. Em algum momento vai ter algum processo. Né? Nem a nossa energia é tão limpa assim. Mas são dois caminhos, são duas vertentes diferentes. Né? E Campos tem potencial para as duas. Isso é um diferencial da região? Eu acho que sim, A gente tem potencial eólico, tem um potencial gás. Não só duas, né? Duas que eu coloquei, são várias outras. Sim, tem o solar, exatamente. A gente tem um potencial muito grande nisso. E esse é um caminho, você acha que para o futuro, investir... Tem o caso nós temos aí a GNA no Açu, como você mesmo colocou, que é essa questão da térmica a gás, e tem aí essa diversificação, como você mesmo vai discutir hoje, da fotovoltaica, tem essa questão do parque eólico, que a gente tem um aqui em São Francisco, por exemplo, já em funcionamento e pode se ampliar. Esse é o caminho da região, energia, para vender energia? Eu acho que é um deles, não existe caminho único. Você falou que o caminho único foi um erro, exatamente, eu concordo. A gente só é isso, só é cano, ou então só é petróleo. A gente não tem um caminho único, não tem obrigação de ficar preso, né, numa caixinha, né? A gente pode extrapolar isso, mas acho sim que a questão energética é um potencial da região grande, não só as termoelétricas daqui do Açu, tem as termoelétricas também de Macaé sendo feitas. Ao fim desse processo, GNA 1, 2, 3 e mais as de Macaé, nós vamos ter quase uma Itaipu aqui, gerando energia na região a gás. Isso é muita coisa e isso aí implica em recolhimento de impostos, né? Porque é um setor muito tributado e isso a região vai se beneficiar com isso, né? Na repartição dos impostos. Uhum. Para explicar um pouquinho essa tentativa de interferência da ANEEL na energia solar, né? Porque a gente sabe que a energia elétrica regular é cara, ela é cara, para a maioria da população é muito cara, né? Então restringe muito o que se pode ter, o que se pode, e prejudica também o fabricante. Uma pessoa mais pobre não pode ter um ar-condicionado, porque aquilo gera um aumento de 80, 90, 100 reais por mês na energia elétrica, um ar-condicionado apenas. Ferro elétrico, tudo isso, e o pobre, o menos favorecido, ele acaba tendo que abrir mão disso. E abrindo mão disso também deixa de comprar, deixa de circular dinheiro, né? Porque o bom seria, né, diziam, né, que o país rico não é o que o povo tem carro. O país rico é aquele que o rico pode andar de transporte público, assim como o pobre, e do mesmo nível. Exatamente. Na mesma qualidade. Isso é um país. Né? Agora, o que está sendo... Porque se existe gato na energia elétrica tradicional, imagina a solar. Né? Vai ter muito gato. Porque aí não tem nem como tirar o fio. Exatamente. Esse risco que está havendo, de ontem para hoje, já há um número grande de parlamentares envolvidos e defendendo esse mercado. Nós estamos numa situação decisiva, né, para que esse mercado deslanche ou seja taxado como tudo. O Arnaldo estava falando no bloco anterior sobre a questão dos impostos. A indústria de transformação é taxada em 46%, a gente está taxando demais a produção e não o consumo, o resto do mundo, mas isso deve vir aí numa reforma tributária de uma maneira diferente, de modo a taxar mais o consumo e menos a produção, senão a gente acaba exportando imposto, né? E essa questão da ANEEL,
eu acho que, eu tenho esperança que eles revertam isso. Inclusive tem uma hashtag, taxar o sol não, né, que já estão soltando aí, porque é o que eles querem taxar a energia que você vai produzir em casa. Porque até um certo tempo, as primeiras fontes de energia solar você instalava, digamos, na sua casa. Placas no telhado, aqui no estado do Rio, então a região dos lagos é uma beleza, porque o que tem de luminosidade. Aí você tinha aquelas baterias acumuladoras e você usava na sua casa. Ninguém tinha nada com isso. Aí mudou-se, tem um sistema em que você não precisa ter essas baterias, você joga para o seu relógio, há uma troca de energia entre o consumidor e a fornecedora, e você ou paga a diferença ou tem um crédito para frente. Vai acontecer que as pessoas vão instalar vou botar um ar-condicionado com energia solar, direto, para funcionar. Vou botar o boiler de aquecimento de água direto. E começa dessa forma. E existe o ar-condicionado a gás natural também. A gás natural também, sei, claro. É uma outra solução que, se o gás baixar de preço, vai ficar muito viável. Muito bom. Enfim, essa questão de é o que eles chamam de off-grid e on-grid, né? De você estar na rede ou não, ligar. Mas eu espero que hoje a gente, na Firjan, lá à tarde, consiga construir até um pensamento crítico mais interessante sobre isso. Eu não sou especialista nisso, estou aqui só respondendo o que você me perguntou, mas não sou especialista. Mas à tarde lá vamos ter especialistas, inclusive na área jurídica, para saber os riscos que estão postos, né, e que pode acontecer se houver essa taxação, ou o que as pessoas podem fazer. Porque existem já projetos na região de geração remota, né, você não precisa colocar a placa na sua casa. Né, você pode, em condomínio, construir uma fazenda solar, vamos dizer assim, e passar a se beneficiar daquilo, porque você não precisa gerar naquele mesmo ponto que você está. Enfim, todas essas questões de geração remota nós vamos discutir lá hoje. Que ótimo. E seria um assunto até interessante, né, para a gente ter aqui uma pessoa especialista e nos orientar, né, Arnaldo, sim. Vamos caminhando para o final, né? Já são 8h35. Vamos falar também sobre a questão cultural da Firjan, né? Exato. Que a gente fala, Firjan fala do Senai, fala do SESI, enfim. E a gente não falou muito do SESI ainda, sobre a atuação aqui em Campos. De vez em quando tem shows aí espetaculares do SESI, mas não é só isso, né? Qual a atuação do SESI aqui no Norte Fluminense? O SESI, ele veio na sua formação para saúde e bem-estar do trabalhador e cultura também, porque também se entende que isso faz parte da saúde e do bem-estar. E aqui nós temos um teatro bastante bom. Eu já vi shows espetaculares, e é muito difícil comprar. Porque ele é pequeno, né? Porque mas não é só isso, é que as pessoas visitam o site, entram no mailing list, e quando o show do Ivan Lins, já vendeu. Mas tem até lugar para isso, não é tão pequeno assim. É um teatro, um som, uma qualidade de som. Em algumas cidades do interior, o SESI, às vezes, é a única fonte de cultura, por exemplo, em teatro. Né? Em Itapiruna, por exemplo, talvez seja... É o único, né? Eu acho que é o único que está com produção ativa. Então, é importante que isso seja feito e levado às pessoas, a cultura, né? A possibilidade de se divertir, isso é importante também. E tem que dar os parabéns à equipe do SESI, porque o bom gosto é evidente. Quer dizer, se faz a coisa com bom gosto, mas também com apelo popular, quer dizer, sabe se unir, né, a coisa entre bom gosto e apelo popular. Eu acho muito bom. E, aliás, é bonito aquilo ali, né? O SESI é bonito. A academia é melhor do que qualquer outra academia de Campos. Eu não estou fazendo publicidade, mas é. Verdade. É a melhor academia de Campos, é do SESI. Tem uma boa estrutura. O Senai também é muito organizado. Vocês estão me ouvindo, a professora Ivana e a Eliane, que tomam conta dessa estrutura com grande zelo e dedicação. Não sei se, como eu falei antes, convidei vocês para irem ao Senai. O Senai é um ambiente de escola organizado. Organizado não tem bagunça, é organizado. As pessoas estão interessadas em aprender e estão ali mesmo para buscar o seu conhecimento. É uma prova que o aluno pode ser disciplinado, né? Pode, sempre pode. Sempre pode. Sempre pode. Finalizamos? Então, faz a última pergunta, Vamos Arnaldo. à pergunta dos ouvintes, então. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui.
que é interessante, embora a gente já tenha falado sobre o assunto, Fernando, ele traz uma outra perspectiva. Aí, vou voltar um pouquinho, então vamos falar sobre o Porto do Açu. Muito se fala no corredor logístico através de uma estrada nova, você mesmo citou, que é a RJ 244, ligando a BR-101 ao Porto do Açu. Isso. Na visão dele, essa estrada atenderia, sem dúvida, a grande logística que vem hoje de Macaé. Porém, não seria melhor para a região, Campos, São Francisco, São João, demais municípios do Norte e Noroeste, um investimento na RJ 240, passando pela Ponte da Integração, ligando ali a estrada Codim, passando pelo aeroporto e acessando chegando a BR-101 Norte no novo trevo do contorno de Campos. Isso não beneficiaria mais esse setor norte do município do que a Macaé? Você concorda com a análise dele? Eu digo que todas as duas alternativas são importantes. Não há que se beneficiar um para prejudicar o outro. O Brasil precisa tanto de estradas, tanto de infraestrutura, que a gente não pode ser contra uma alternativa como essa, mais ao norte, nem contra a alternativa mais ao sul, né? Do corredor, porque isso aí é acesso direto ao porto, tanto para o norte como para o sul. Eu acho que é importante as duas coisas. As duas vertentes. Exatamente. Só dando crédito, que eu esqueci de falar o nome do ouvinte, foi o Marcelino Souza que mandou essa pergunta. Obrigado, Marcelino. Um abraço. Então, mais alguma pergunta de ouvinte? Não. Então, vamos agradecer, né, sinceramente, a presença do Fernando Aguiar, presidente da Firjan, do Norte Fluminense. Agradecer a Patrícia Naldegan pela sua presença, que é muito agradável. E aos nossos ouvintes que participaram. Fernando, você tem as portas abertas. Obrigado. E todo o trabalho, tudo que for de necessidade de vocês de divulgação, nós estamos aqui como parceiros. Obrigado, okay? Marco Antônio, obrigado, Arnaldo, Beto, a todos da Folha. E só repetindo que a nossa movimentação, manifestação a favor dos royalties para a nossa região, que somos merecedores disso, vai ser no dia 1º, né, na outra sexta-feira, às 17 horas, no Calçadão. Aí, todos aqueles que veem o risco da gente perder os royalties na repartição, acho que devem estar presentes para mostrar que a sociedade, sim, se importa com isso e nós não podemos passar a história sem ter se manifestado quanto a isso. Exatamente. Nós vamos, então, finalizando aqui o Folha no Ar, primeira edição. Arnaldo, boa semana, boa sorte hoje. Né? É tenso. Eu vou lá ver o filme e depois vou para casa para ver. Não sei se eu aguento, não, porque eu acordo 5 da manhã. Eu já falei pra você que se eu chegar sem voz amanhã, você conduz o programa, já que a Luísa não vai estar aí. Não tem problema. Amanhã é um dia complicado. Seja qual for o resultado. Seja qual for o resultado. Bom, um abraço a todos e a Folha FM continua aqui com o melhor da música para você até o meio-dia. Vamos lá, então. Drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100%